Policial militar foi baleado por outro PM no início da manhã de hoje. Isso aconteceu na Avenida Pinto de Aguiar, no bairro de Pituaçu, aqui na capital baiana. Quem traz os detalhes pra gente é o repórter Felipe Brandão. O crime aconteceu por volta das 3 horas da manhã neste bar localizado ao lado deste posto de gasolina que fica na Avenida Pinto de Aguiar. O carro da vítima ainda estava no local. Nenhum funcionário quis gravar a entrevista. Segundo testemunhas, o policial militar Micael Lima Cariranha, de 29 anos, bebia com 2 amigos quando 3 homens chegaram e iniciaram uma confusão. O soldado foi baleado de raspão na perna e na cabeça e em seguida levado para o pronto-socorro. Ele é lotado na 50ª Companhia Independente da PM, que fica no bairro de 7 de Abril. A DHPP, o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, investiga o crime. Rapaz, olha a gravidade disso. São 2 policiais de folga que estão armados. Se desentendem, um parece que mostra a arma para o outro, pronto, tiro. Calinho, boa tarde, meu filho. A gente já discutiu isso aqui, a questão dos policiais de folga andando armados, ok, mas despreparados, visivelmente despreparados. Muito boa tarde, Jéssica, um abraço para você, para o telespectador do Bahia no Ar. Aliás, é uma discussão que já chegou até o Ministério Público, que quer, de uma vez por todas, impedir que o policial fora de serviço ande armado, que vai causar uma grande polêmica, se é que já não está causando, porque o policial que vive numa vida de risco, ele necessita do equipamento de trabalho dele, que é a pistola. Agora, o que acontece também é que a gente sabe que existem, às vezes, algumas situações isoladas, como foi esse caso aí, de 2 PMs que acabaram fazendo aí da entrada do posto de gasolina uma área de faroeste. Um tiroteio desenfreado, onde muita gente poderia ter sido alvejada, mas a informação que nós temos é de que, na realidade, houve bebida alcoólica no meio e acabou criando essa confusão toda. E um dos policiais acabou sendo baleado. É um fato lastimável, lamentável, aliás, que precisa ser investigado pela Corregedoria da Polícia Militar. Policiais que estão precisando, na realidade, de um tratamento psiquiátrico, porque não é essa polícia militar que a gente conhece, Jéssica. E que a gente precisa, porque é o que você está dizendo, tudo bem, ele está em horário de folga, quer estar com a pistola, ok, mas tem que ter preparo para isso. E se está bebendo bebida alcoólica, consumindo bebida alcoólica, não tem condição de utilizar uma arma. Ele não pode estar armado consumindo bebida alcoólica. E se está numa confusão, parece que era um capitão da PM, que não foi identificado, que disparou os tiros contra esse soldado. Hoje de manhã, madrugada de hoje, por volta de 3 horas da manhã. Então, madrugada de hoje, estão num posto, estão num bar, estão bebendo. Parece que um desconfiou que o outro estava armado. Como estavam os 2 de folga, não estavam fardados. O capitão parece que achou que era assalto. Abordou o soldado mostrou a arma, pronto. O capitão reagiu, não quis nem saber. Nem informou, olha, eu sou policial, não sou não. Tirou a arma e disparou. Então, agora, um deles está no hospital. Você veja, se entre PMs eles não conseguem se entender, não tem preparo para se identificar para o outro, imagina o que é que não acontece entre a bandidagem. Agora, o que você falou, Calhões, tem outras pessoas no local. Outra pessoa podia ter sido baleada. Daqui a pouco você vai ver o caso de um menino, de um jovem, que estava num bar, Matatu de Brotas, estava se divertindo com os amigos. Chegam 2 homens perseguindo um. O cara que está sendo perseguido faz esse jovem de escudo humano e pronto. O menino morreu. Rapaz, está incrível. Ou seja, não tinha nada a ver com a história. Você vai ver daqui a pouco esse caso. Mas antes eu vou falar de mais um caixa eletrônico que foi explodido em Salvador. Rapaz, você não vai acreditar. No meio da estação Pirajá. Em plena estação Pirajá, movimentada dia e noite. 4 homens participaram dessa ação e explodiram o caixa. Veja aí. O crime aconteceu aqui na estação Pirajá pouco depois das 3 horas da manhã. Por sorte, um horário em que o movimento por aqui não é tão grande. O caixa eletrônico ficou completamente destruído. Segundo informações de testemunhas, 4 homens chegaram em um carro e executaram a ação, que foi bastante rápida. De acordo com a polícia, a quadrilha parece saber o que faz, já que os explosivos foram colocados de uma maneira em que o caixa eletrônico do lado de lá não foi atingido. Esse desse outro lado aqui foi apenas parcialmente atingido pela explosão e todas as peças voaram para frente. Aqui no chão a gente consegue ver, olha só, partes das notas de dinheiro que estavam dentro desse caixa eletrônico. As peças voaram para frente em uma distância tão grande que até lá na frente a gente consegue encontrar partes do caixa eletrônico. Aqui pelo chão a gente consegue ver várias peças, muitos estilhaços de vidros desse caixa eletrônico. E essa peça aqui que foi parar a mais longe de todas aqui na frente é a porta do que seria o cofre do caixa eletrônico, uma placa de aço bastante pesada. A gente tenta mover, olha só, e não consegue.
mas ainda assim, com a força dessa explosão, ela veio parar aqui. E lá no meio, onde os ônibus passam, a gente consegue ver uma outra peça bem grande de ferro também. Olha só, aqui no chão tem mais peças do caixa eletrônico. E aquela peça de ferro bem grande ali no meio atrapalha inclusive a saída dos primeiros ônibus aqui da estação Pirajá. Ainda de acordo com testemunhas, depois de executar essa ação, os bandidos roubaram um outro carro que estava estacionado aqui na estação Pirajá e fugiram levando uma quantia de dinheiro ainda não divulgada. Eles foram em direção a São Caetano. Sabe o que eu fico pensando? Se 4 bandidos explodem o caixa eletrônico, não é uma ação silenciosa não, minha gente. Não é um furto, não é invadir, entrar num lugar sem ninguém ver, não. Explodir é botar um explosivo e provocar um ruído, um estrondo e um estrago desse tamanho aí. Como o Gabriel mostrou, tinha peça a quase, sei lá, 20 metros de distância ou mais. Se os bandidos podem fazer isso na estação Pirajá, imagine o que é que eles não fazem com uma pessoa que está aí. Olha a insegurança, o flagrante da insegurança na estação Pirajá. Os passageiros que precisam utilizar a estação Pirajá, se os bandidos têm coragem de chegar e explodir, é porque não tem policiamento nenhum. É porque eles têm a certeza que vão chegar, vão botar o explosivo, vão sair de perto, vão explodir, vão pegar o dinheiro, vão embora, tudo isso sem ninguém incomodá-los, sem nenhum policial chegar, sem nenhum guarda municipal estar no local. Então a insegurança, a gente está vendo um caixa eletrônico, mas podia ser uma pessoa aí assaltada. Um passageiro que vai para a estação Pirajá de noite, Calil, não tem segurança nenhuma, não é? Não só de noite, como qualquer hora do dia. Agora, eu não sei se aí eu poderia classificar como uma ação de vandalismo ou se então foi realmente uma ação de bandidos, assaltantes. É criminosa, não é para destruir o caixa, não é para levar o dinheiro. Em nenhuma situação ou outra deixa de ser um crime contra uma instituição financeira. Agora, vem crescendo de forma absurda, né? Esses ataques a caixas eletrônicos. E mais uma vez aqui, eu chamo a atenção da Secretaria de Segurança Pública com uma pergunta que não quer calar. Cadê o tal do Departamento de Combates a Crimes contra Instituições Financeiras? Existe realmente? Porque o que a gente está vendo aí é o bandido a cada dia que passa, principalmente nessa ação contra bancos, que vem crescendo assustadoramente. Os bandidos cada dia mais vão se armando, vão melhorando a tecnologia, os ataques estão acontecendo, como esse agora aí registrado na estação Pirajá durante a noite, madrugada, e a gente não vê uma ação da Polícia Civil, da Secretaria de Segurança Pública, para combater, para utilizar a inteligência da instituição para combater este crime, que até agora, pelas informações que eu tenho, nenhum assaltante de banco foi preso pela polícia. O que me preocupa mais são os passageiros aí, não tem uma câmera de segurança, não tem um policial 24 horas aí na estação Pirajá. Pelo amor de Deus, uma das estações mais importantes de Salvador. 12:10 agora, mais um supermercado foi assaltado nesse fim de semana. Aqui em Salvador, foi no início da manhã de ontem, pelo menos 3 homens armados, mas podem ter sido mais, viu? Renderam o segurança da rede de supermercados, dessa filial aí, na rua Melo Moraes Filho, no bairro da Fazenda Grande do Retiro. Os funcionários, rapaz, estavam chegando para trabalhar. Você vai ver a crueldade desses caras, que chegam, assaltam o mercado, levam mercadorias de valor e ainda por cima saqueiam os trabalhadores. Os funcionários foram obrigados a entregar celular, entregar dinheiro. Já vão trabalhar, olha, num domingo de manhã, estão ali trabalhando porque precisam. Os caras chegam, levaram notebooks, levaram garrafas de uísque, levaram produtos caros do mercado e não satisfeitos, ainda levaram o celular do pobre funcionário. O supermercado não informou o valor levado pelos bandidos e agora a 4ª delegacia está investigando o caso, mas você veja, o cara chega para trabalhar, arma apontada na cabeça, levam o celular, levam dinheiro e ainda as mercadorias do supermercado. Isso aí é Salvador, Bahia. 12:11. Um jovem morreu nesse fim de semana depois de ter sido feito de escudo humano no bairro do Matatu de Brotas. Você vai ver os detalhes agora com Ilha Braga. O crime foi por volta das 8 da noite do último sábado, exatamente aqui nesta região do Matatu de Brotas, neste grande cruzamento com movimento intenso de veículos e também muita movimentação de pedestres, vários estabelecimentos comerciais. Testemunhas contam que um carro de cor vermelha parou aqui nesta região e 2 homens desceram atirando contra um terceiro rapaz que tinha acabado de descer do ônibus. Esse homem, quando viu os disparos, correu em direção ao posto de gasolina, mais especificamente para
para um bar que fica no fundo do posto de combustíveis. Ele, desesperado com tantos disparos, acabou abraçando o jovem Glauco Rosário Santana, de apenas 19 anos, que foi feito de escudo humano e morreu na hora. Momentos de pânico aqui? Foi, uns levantaram, correram, ele infelizmente não se levantou, e continuou sentado e na hora o rapaz, o alvo principal, se agarrou a ele e foi fatal, né? Jonaldes Conceição dos Santos, de 35 anos, era o verdadeiro alvo dos criminosos. Ele permanece internado em estado grave aqui no Hospital Geral do Estado. Ele levou 10 tiros. Os disparos atingiram a cabeça e o braço da vítima. Ele não tem passagem pela polícia, mas o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa está investigando o caso. Rapaz, que loucura, a pessoa está num bar, no bairro do Matatu de Brotas. No bairro do Matatu de Brotas, está num bar. Entra um homem correndo, outros dois perseguindo, atiram e matam simplesmente. O escudo humano, o alvo está em estado grave no hospital. Você vê um tiroteio na noite, no meio da noite, e acaba com um jovem que não tinha nada a ver com a história, assassinado. Você veja a loucura, a gente falava há pouco, Calil, da história dos 2 PMs, também num bar, na madrugada de hoje, em Pituaçu, que se desentenderam. A polícia militar mandou uma nota aqui pra gente, dizendo que está preso em flagrante o capitão Adriano Maciel Moreira, 33 anos, lotado na 12ª CIPM do Rio Vermelho, porque disparou contra Michael Lima Carinhanha, 29 anos, que está no hospital em estado de saúde estável. Ou seja, já foi preso em flagrante esse capitão acusado de disparar, mas esse aqui é outro crime. A pessoa está num bar, feito de escudo humano, e acaba morrendo sem ter nada a ver com a história, Calil. Agora, importante foi o que falou agora aí uma testemunha que disse ter visto toda a ação. Agora, a informação que ele passou é muito importante também, né? É um detalhe a mais, porque se o Glauco tivesse feito como a maioria das pessoas fez, que foi sair correndo quando escutou-se o barulho dos tiros, talvez ele estivesse vivo. O problema é que ele parece que não estava acreditando, ou de uma certa forma ficou imobilizado pelo medo. Tudo isso aí pode ter sido. Ele não vai estar mais aqui para se defender ou para contar como realmente aconteceu. Agora, o rapaz disse aí que Glauco foi o único a ficar estático, sentado, parado. E aí a vítima, o alvo certo, que seria o Jonaldo, se abraçou contra ele, achando talvez que os assassinos desistissem da ação, coisa que não aconteceu, e acabaram matando o Glauco, e o Jonaldo está em estado grave no Hospital Geral do Estado. Agora, a polícia já tem informação que o Jonaldo não tem passagem pela polícia, e aí nós vamos aguardar aí a definição por parte do DHPP para se chegar aí a situação do que realmente aconteceu, Jéssica. Você veja, né? O bandido tá nem aí, mata mesmo, atira, se tá atrás do cara, não quer saber, dá os tiros e mata. 12h15, 4 pessoas foram presas nesse fim de semana em uma localidade conhecida como Baixa da Soronha, bairro de Itapuã, aqui em Salvador. Essas 4 pessoas são suspeitas de envolvimento com tráfico de drogas. Bota no ar, por favor.